É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as condições atuais das finanças públicas e a piora das expectativas com o Auxílio Brasil, mudanças no teto de gastos, precatórios. Eu converso com o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, Felipe, a gente tem falado muito de risco fiscal, só que o governo divulgou nesta semana novo recorde de arrecadação e as contas tiveram superávit de 303 milhões em setembro. Foi o melhor resultado em 9 anos. Então, a gente vem num processo de recuperação das contas, nos últimos meses, só que, de repente, essa deterioração das expectativas em função de Auxílio Brasil. Como é que você vê essa mudança de sinal? Olha só, Denise, nós temos que ter cuidado porque a inflação é uma velha camarada e uma velha conhecida dos brasileiros. Velha camarada quando se trata de contas públicas. Porque quando a inflação sobe, você tem o produto interno bruto, que é quantidade vezes preço, aumentando. E aí a arrecadação também aumenta. Então isso ajuda nas contas do governo. Agora, nós temos que ter cautela porque essa é uma melhora pontual. Na verdade, o que nós estamos vendo é com essa contratação de novas despesas, de mudança no teto de gastos, uma provável deterioração das contas públicas nos próximos meses. O que seria mais grave dentre todas as propostas apresentadas pelo governo? Olha, o mais grave é essa mudança no teto. Na verdade, é o fim do teto de gastos. O que está se propondo é alterar uma regra que pode ser discutida, pode ser aprimorada, mas é alterar a regra do jogo para vencer a partida. Então é como você está nos 45 do segundo tempo, o placar não está favorável, você manda o juiz contabilizar mais 2 ou 3 gols. É isso que está acontecendo. Então o teto de gastos deveria justamente levar a uma decisão alocativa melhor, a corte de gastos ineficientes, e não é isso que vai acontecer. Agora que ele exerceria o seu efeito, ele vai ser então provavelmente alterado por essa mudança na Constituição para que se possa gastar um volume impressionante de recursos no ano eleitoral. Agora, Felipe, tem a justificativa da criação do Auxílio Brasil, que seria o Bolsa Família ampliado, com o valor de R$ 400 para 17 milhões de famílias. E o governo está enfrentando dificuldades para avançar com essa PEC no Congresso para todas essas mudanças e já admite a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. Isso seria pior? Olha, a verdade é que o auxílio está sendo usado como desculpa, porque nós precisamos fazer o gasto social. É claro, quer dizer, há milhões de brasileiros vivendo numa condição, nesse momento, totalmente indigna. O número de pessoas na pobreza e na pobreza extrema está aumentando. Então, é necessário fazer esse gasto social. Só que, como nós mostramos no relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, divulgado semana passada, seria possível fazer isso dentro das regras do jogo. Só que é o caminho difícil, né, Denise? Porque precisaria cortar despesas e ninguém quer. Na verdade, quer aumentar mais, mas haveria um crédito extraordinário? Você vê condições de o Congresso aprovar esse crédito para prorrogar o auxílio emergencial? Eu acho esse caminho preocupante, porque o que está acontecendo? A proposta de emenda à Constituição parece que se colocou um pouco de água no chope, como se diz, né? Então ficou para a semana que vem. Aí agora aparecem as lideranças falando, olha, se não aprovar a PEC, nós vamos fazer o crédito extraordinário. Só que tem que ter cuidado, porque a Constituição diz que crédito extraordinário ao orçamento aprovado só se for imprevisível e urgente. O governo vai conseguir mostrar que cumpriu esses 2 critérios, quando até as pedras já estão sabendo que esse gasto terá que ser realizado? É isso que me preocupa. Agora, tem um problema também em relação aos planos do governo, que sem a aprovação da PEC, ele não consegue sequer reduzir o compromisso com o pagamento das sentenças judiciais, dos precatórios no ano que vem. Exato, esse é uma outra vertente, né, dessa proposta. Na verdade, é a que primeiro surgiu quando o ministro da Economia falou no meteoro, né, dos 89,1 bilhões de precatórios. Esse nome feio, mas que na verdade tem a ver com despesas previdenciárias, despesas de salários e até despesas com os estados, né, na área da educação, aquele fundo lá dos anos 90, o Fundef, que a União está devendo para os estados. Então, o que se faz nessa PEC? Promove-se o calote
calote de uma parte dessas despesas, que vão ficar para serem pagas no futuro. Dos 89, você paga apenas uma parte e empurra com a barriga 47,4 bilhões. Ora, isso é espaço fiscal para gastar. Para gastar com o quê? Diversas coisas. Uma delas, as emendas de relator geral. Aquilo que bem identificou o Estadão como orçamento paralelo, orçamento secreto, não é? Para beneficiar os interesses de políticos, dos parlamentares, se imaginava, inclusive, que isso pudesse facilitar a tramitação, mas nós temos parlamentares que estão resistindo, inclusive, a essa alternativa. Agora, Felipe, quais seriam os desdobramentos de médio prazo para a economia no caso de aprovação desse pacote todo? Olha, os desdobramentos, nós temos já uma pitada do que vai acontecer, porque o mercado antecipa tudo. A economia é expectativa pura, né? Então, você vê, os juros para o ano que vem já estão precificados, como a gente diz no jargão, em 12%. A Selic agora subiu ontem de 6,25% para 7,75%. O que o aumento do juro provoca? Redução do crescimento econômico e, portanto, redução de emprego e renda, ou crescimento menor de emprego e renda para o futuro, para o ano que vem. Então, nós temos aí um período ruim pela frente, com aumento de juro, encarecimento do crédito, a inflação que está resistindo à queda, porque está muito influenciada por essa instabilidade do dólar, né, da taxa de câmbio. Então, é um quadro, Denise, que a gente pode chamar de um quadro pessimista, que vai se desenhando, como muitos estão já apontando, não é? E pior que não vai ter um desfecho garantido, né? Porque uma parte do benefício vai ser temporário apenas em 2022, mesmo com todas essas manobras. Exato. O que está se prometendo, pelo menos no anúncio, porque até agora não teve nada oficial, é pagar para 17 milhões de famílias um reajuste de 20% no orçamento que estava previsto, né? Isso vai dar 7 bilhões de reais de gastos a mais, mas garantir por 12 meses no ano que vem, e portanto um auxílio temporário, um volume de R$400 por mês. Então você vai dizer o seguinte, olha, nós vamos reajustar para R$207 aproximadamente o benefício do Bolsa Família ao mês, mas durante 12 meses vamos garantir R$400 por mês. Essa garantia custa mais 40 bilhões, totalizando 47 bilhões. Agora, o restante do espaço que vai ser aberto, outros cerca de 47, vão acabar sendo distribuídos para várias coisas, uma parte para despesa obrigatória, que vai acabar sendo reajustada, mas uma boa parte para essas emendas, né, que são gastos pulverizados. Para quem está nos vendo e ouvindo, uma pinguela, uma ponte que leva do nada ao lugar nenhum, uma praça mal acabada, isso é que preocupa, porque não dá para se pensar em investimento com 2 meses, menos de 2 meses para aprovar o orçamento para o ano que vem. Perfeito. Ouvimos aqui o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a todos. Com vocês.